renovar aqui meu agradecimento a essa organização que tanto faz, né, para o país, faz muita coisa para o nosso estado de São Paulo, e a importância de se ter uma organização como essa. Queria cumprimentar todos os participantes aqui do painel e cumprimentar especialmente cada um dos senhores e senhoras aqui, porque se você for imaginar os momentos, e vocês sabem muito bem disso, mas é bom reforçar sempre, os momentos mais difíceis da nossa vida, você está ali com um médico próximo. Você confia, né? Eu estou falando do ponto de vista de paciente, que eu não sou médico, eu sou engenheiro, falando do ponto de vista de paciente, você confia a sua vida ao profissional de medicina e você espera, obviamente, que esse profissional tenha o conhecimento necessário, a experiência necessária, não só para resolver o seu problema, né? Aquele problema que você tem ali na hora, mas para te dar as indicações, para te dar o que eu devo fazer daqui para frente. Você espera o conhecimento daquela pessoa. Da mesma forma que eu vou comparar aqui com a minha profissão, que também sou piloto, né, além de engenheiro, mas você imagina o seguinte, quando você entra num avião comercial com 200 pessoas a bordo, né, você entra naquele avião, você espera que o comandante daquela aeronave saiba pilotar aquele avião nas condições necessárias. Pode ser no tempo bom, pode ser tempo ruim, à noite, instrumento, não instrumento, tempestade ou não, ele saiba o que está fazendo ali, porque você está colocando literalmente a sua vida na mão daquela pessoa. É a mesma coisa. O que acontece muitas vezes, né, é que outros, vou colocar dessa forma para não ser desleal, desagradável, mas outros interesses às vezes entram em jogo e começam a atuar de forma a deteriorar um sistema que é necessário para a vida das pessoas. Especificamente, né, eu estou lá no Senado, eu apresentei um projeto de lei, né, por conta de uma solicitação do Conselho Federal de Medicina, e nós marcamos uma audiência pública no Senado, como tem que ser feito, né? Marcamos a audiência pública, conversamos, pessoas que entendem da medicina, vamos chamar assim, Conselho Federal, Associação Paulista, os conselhos regionais, estiveram lá, e universidades, né, estiveram lá para dar o seu parecer a respeito dessa situação. Especificamente, era com relação à necessidade de um exame de proficiência médica para que o profissional de medicina formado nas universidades do Brasil, ou faculdades do Brasil, tenham a capacidade demonstrada para exercer a profissão junto com o paciente, para que a gente tenha certeza, né, ou pelo menos esteja mais certo de que essa pessoa é capaz de segurar na sua mão a vida dos pacientes. Eu quero lembrar o seguinte, nós estamos lá no Congresso Nacional, eleitos representantes do povo, não é para fazer propaganda de nada, nós estamos lá para defender a população. Afinal de contas, quem paga o imposto, quem mantém todo esse sistema, são cada um de nós. Nós pagamos o imposto, a população paga o imposto, e você precisa ter um retorno desse investimento. E nós temos a obrigação, como parlamentares, de defender esse retorno de investimento, especificamente nesse caso, de defender a saúde da população. O foco tem que ser isso. Como que eu vou fazer para a saúde da população ser melhor? Esse é o foco. E eu, durante aquela apresentação, as apresentações daquela audiência pública, estou ressaltando que nós fizemos audiência pública, que daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto, eu fiquei, né, como eu não sou do setor, eu fiquei preocupado, né, para falar o mínimo, fiquei muito preocupado. Por quê? O que foi mostrado para mim é o seguinte, o Brasil tem um número de escolas de formação de médicos acima de 400, eu não lembro, não fico decorando o número, mas é um número muito alto. A gente só perde para a Índia, e a Índia tem uma população muito maior que a do Brasil. À primeira vista, quando eu vi isso, falei assim, pô, ótimo, significa que a gente tem muitos médicos, significa que a gente pode, né, equipar o Brasil inteiro com médicos, né? Não, não é bem assim. Porque muitas dessas escolas não têm a mínima condição de formar um profissional com a qualidade, a competência necessária. Quando eu falo isso, não só
a qualidade ou a quantidade dos instrutores, vamos chamar de instrutor de forma geral, professor e assim por diante, também o equipamento necessário. Quando eu falo isso, é igual você querer formar um piloto por correspondência, né? Você precisa ter um avião para treinar, você precisa sentar no avião e saber o que você está fazendo ali. Em termos de competência, lembra que a gente tem conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento você consegue lendo, né? Atitude você consegue com bons exemplos, mas habilidade você precisa ter lugar para treinar, você precisa ter um hospital equipado, você precisa ter isso. O problema é que muitas dessas escolas não têm. Aí vem minha crítica ao MEC, né, ao Ministério da Educação, né, por não observar o mínimo que deveria observar para poder autorizar que esses cursos funcionem. O problema é que eles estão autorizados, e muitos deles não. E tem uma fila enorme já para ser autorizado lá. Esse é um problema crescente, ou seja, não é um problema estagnado, é um problema crescente. Qual a solução? Bom, a solução de longo prazo, a gente melhorar, eliminar as escolas ruins, melhorar os cursos todos no Brasil, como eu ouvi muitas vezes durante as audiências públicas, vindo de parlamentares que defendem, não sei o que defendem, mas não é a saúde da população. Eles defendem essas empresas, esses cursos privados que são de baixa qualidade e formam profissionais que vão colocar em risco a vida das pessoas. É o que eles estão defendendo em última instância. E a gente está defendendo que existe esse curso, essa prova depois, para justamente averiguar, ou fiscalizar, ou ter certeza de que esse profissional vai ter as mínimas condições de atender um paciente. Eu não sou do setor de saúde, mas eu ouvi ali de muitas pessoas que conhecem, sabem o que estão falando, professores de mais de 40 anos de profissão, que sabem o que estão falando. O aluno que se forma em medicina, mesmo de uma escola boa, de cara, ele não vai ter condição de atender um paciente com todas as variáveis que precisa ser feito. Mesma coisa eu, como piloto. Imagina, eu me formo numa escola de aviação militar, como me formei na Academia da Força Aérea, ou um piloto se forma numa aviação civil, uma escola de aviação civil, ele não vai ter a possibilidade de entrar dentro de uma aeronave, um Airbus 350, colocar 300 pessoas a bordo e sair voando por aí. Não pode fazer uma coisa. E por que existe então? Você tem o curso de formação. No curso de formação, você pode ter quantas provas você quiser. Agora o MEC colocou ali a questão do ENAMED, né? Exame Nacional de Medicina. Resolve o problema? Lógico que não, isso aí está dentro da caixinha de formação. Na caixinha de formação, né, pode colocar os testes que forem, faz parte da formação. Aí você formou o profissional, aí vem a caixinha da profissão. Para eu poder voar um avião daquele, eu vou ter que ser testado pela ANAC, eu vou ter que ter um checador junto comigo, eu vou ter que conseguir uma carteira de piloto de comercial para poder fazer aquilo, e aí sim eu posso fazer. Mesma coisa, para o cara ter um médico, por exemplo, ter o seu CRM, ele tem que ser aprovado. Mesma coisa para os advogados, né? Tenho certeza que os advogados que estão aqui, todos têm OAB. Né? Faz parte você ser reconhecido pelo conselho, pelo board, que seja daquela organização para dizer, você tem as condições, nós estamos atestando que você é um advogado que pode defender as pessoas, você é um médico que pode atender as pessoas. Portanto, esse exame, ele ele vai resolver todos os problemas? Não, a gente vai ter todos os problemas resolvidos quando o MEC tomar, né, vamos dizer assim, as providências que deveria já ter tomado para fiscalizar todas as escolas e encerrar os cursos que não merecem estar funcionando. E o exame ele vai funcionar também como um filtro. Por quê? Alguém que vai lá, participa de uma escola que tem um baixo nível de aprovação, e certamente esse vai passar a ser um índice, né, para as pessoas escolherem os cursos, naturalmente esses cursos ruins eles vão desaparecendo, porque ninguém vai querer estudar num lugar que não dá a mínima condição para você passar no exame de proficiência. O aluno vai reclamar? Olha, aluno sempre vai reclamar de ter que fazer mais testes. Né? Eu, quando era aluno, também não gostava de ficar fazendo testes. Mas lembrar, nós estamos lá para defender a saúde da população. E todo mundo aqui, eu tenho certeza que concorda comigo que isso vamos dizer assim, a coisa primordial da gente fazer num caso como esse. No dia a dia de cada um de vocês, né, senhoras, senhores, médicos, estão ali defendendo a vida das pessoas. Né? As pessoas, de novo, colocam a vida na mão de vocês. Então, eu tenho certeza que o médico verdadeiro, assim como eu espero que os parlamentares verdadeiramente interessados em defender
a saúde da população, né, sem fazer programa polêmico, vão defender esse exame. Como é que ele está, né, esse projeto de lei? Como é que ele está lá? Nós passamos primeiro na Comissão de Educação, foi aprovado na Comissão de Educação do Senado, agora ele já está na Comissão de Assuntos Sociais, e ali nós temos a primeira resistência. A resistência dentro da tramitação legislativa, para quem não acompanha, acontece assim. Tem, logicamente, as falas contra, né? E contra essas falas contra, o que eu digo é o seguinte: vocês estão defendendo o quê? Estão defendendo o interesse dessas escolas ruins ou vocês estão defendendo a saúde da população? Então, uma frase só assim. Mas também tem os processos de atrapalhação, vamos dizer, o cara coloca, eu quero chamar mais audiências públicas, então vai ter 2 audiências públicas lá, para atrasar mais. Aí eu fui ver a primeira audiência pública, quem estava convidado, tem associação de aluno, tem uma série de outras coisas que falam assim, peraí, a gente tem que trazer aqui quem é responsável e conhece isso. Então a gente colocou mais gente para poder trazer, né? De novo, CREMESP, trazer Associação Paulista, trazer o Conselho, trazer quem entende do assunto. Eu fui lá na Academia Nacional de Medicina, outro dia, falando sobre isso também. Todo mundo tem um consenso da importância disso. Então nós vamos trazer de novo o pessoal técnico que conhece para poder defender o tema ali. Infelizmente, a gente tem até parlamentares que são médicos que defendem a não existência de um exame como esse. Eu não entendo como é que pode ser. A mesma coisa que eu, como piloto, fosse defender não existência de carteira de piloto comercial para poder voar um avião com 300 pessoas a bordo. Seria um absurdo, né, na minha carreira. Mas a gente sabe que isso acontece. Aí, supondo, passado ali no Senado, para onde vai? Vai para a Câmara. Na Câmara já existem alguns outros projetos que estão lá, tentando tramitar já faz um bom tempo. E cada um deles tem as amarras, vamos chamar assim, né? Ao longo do tempo foram criando amarras. O que eles querem fazer? Pegar esse projeto, que teve uma repercussão maior ali no Senado, e colocar apensado aos projetos que já existem lá. Notou uma outra forma de tentar segurar a tramitação do projeto? Ou seja, a gente tem que lutar contra tudo isso. Qual a maneira que a gente consegue lutar contra isso? É trazer as pessoas que conhecem realmente para falar sobre isso aí, falar com seus parlamentares, né, senadores, deputados, para trazer a consciência do óbvio, para que eles falem assim, pô, não, realmente isso é um projeto importante. E não fazer esse apensamento lá na Câmara, porque senão ele vai ficar travado, vai ficar anos lá parado, assim como os outros já estão lá. É igual você colocar uma coisa nova dentro da lama lá, junto com o outro. Não se faz esse tipo de coisa, né? Mas é importante que a gente possa acender a ideia dos nossos parlamentares lá. A gente viu aqui alguns exemplos de coisas que acontecem, às vezes ali você tem que ficar falando o óbvio, muitas vezes, né, ali no parlamento. Para quem é da parte de ciência como eu, de tecnologia, às vezes eu me sinto frustrado com o que eu tenho que explicar lá, mas é importante que a gente faça isso aí. Dentro desse conceito, né, a gente está falando dessa parte, acho que já está suficiente, todo mundo já sabe sobre a importância de se ter o exame de proficiência, né, ou como o pessoal costuma chamar, para a população entender melhor, a OAB da medicina, né. Tem um outro ponto, quando eu vi prerrogativas, né, só quero fazer uma fala sobre isso, porque aqui tem muito a questão de prerrogativas do ponto de vista jurídico, né, do que o médico está exposto juridicamente, muitas vezes, pela ação tempestiva, sem muita lógica, muitas vezes que acontece contra o profissional que está ali trabalhando. Mas tem um outro ponto que eu vi, quando eu vi prerrogativas, eu lembrei de um outro projeto de lei que eu apresentei lá também, que, de novo, parece óbvio, mas também foi procurado pelo Conselho, também pelo Dr. Armando Lobato, aqui de São Paulo, que é o seguinte, parece óbvio, né, falar aqui, quem faz serviço de médico é o médico, né? Eu não posso, como engenheiro, inventar de criar uma clínica para fazer plástica no rosto de alguém, ou fazer algum tipo de operação médica. Quem faz operação, parece óbvio, mas quem faz, quem tem o direito e o conhecimento para fazer, é o médico. Mas você vê uma série de coisas, também me mostraram lá que eu fiquei extremamente preocupado, profissionais de outras profissões invadindo, vamos chamar assim, as prerrogativas,
né, do conhecimento médico para fazer operações, para fazer algum tipo de atividade que é do médico. Então, tive que colocar isso aí como lei também, para falar, olha, parece óbvio, né? Falar assim, quem faz as ações médicas é o médico, quem faz de advogado é o advogado, quem faz, cada um faz a sua parte. E demais eu coloquei por causa disso, porque você vê constantemente a partir. Eu comecei a ver as propagandas, né? Você vê certas propagandas que falam, pô, não é possível, o que essa pessoa vai entender de fazer plástica na outra pessoa? Não existe esse tipo de coisa. Então, segundo ponto, só para lembrar também, tem outros projetos de leis que eu coloquei, eu tenho trabalhado muito com a comunidade médica, porque eu vejo que essa é a maneira correta de você trabalhar, né, para melhorar a saúde do Brasil, não é fazendo papagaiado na internet, que é apoiar a maneira de trabalhar e o modo de se ter melhores resultados no país como um todo para a saúde. Então, eu coloquei também uma política para a saúde das pessoas idosas, não é, né, só lembrando que isso não é legislar em causa própria, né, mas é importante, a gente tem a população ficando cada vez mais velha, a gente precisa ter uma política de atenção à pessoa idosa, né, que precisa ser colocada. Outras coisas mais simples, mas por incrível que pareça, tem que colocar também, como a atuação de agentes de saúde para poder entrar em terrenos abandonados ou casas abandonadas para combate à dengue. A gente já devia ter extinto essa dengue aqui no Brasil. Outros países já trabalharam com tecnologias que têm um resultado muito bom e a gente está lá atrás nisso aí ainda, impressionantemente, né? Também fiz uma audiência pública sobre isso lá. Tem muita coisa para a gente fazer no nosso país, mas não vai ser fazendo esse tipo de divulgação polêmica só que vai resolver. Como eu falei aqui antes, tem muita coisa para ser visto, como que está a saúde das Santas Casas, né? Eu estou marcando lá 3 audiências públicas com Santas Casas, porque a gente nota, eu recebo um monte de pedido de emenda, a gente nota o seguinte, tem problema administrativo, tem uma série de problemas com as Santas Casas, e elas fazem um serviço essencial para a comunidade como um todo. Então, vamos tentar resolver esse problema de forma lógica. Então, marcando 3 audiências públicas, são as Santas Casas com o setor público, então, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, assim por diante, Santas Casas com o setor privado, para as empresas perceberem que podem ajudar as Santas Casas, isso vai ser bom para manter os seus funcionários com saúde, para que eles possam trabalhar e não ficar dispensado um tempão, e Santas Casas com profissionais de estruturação financeira e projetos. Porque a gente nota que faz muita falta isso aí, né? Por mais boa vontade que um administrador, um gestor tenha, chega lá, eu quero ajudar a Santa Casa, mas às vezes não tem conhecimento adequado da gestão e acaba cometendo falhas. Uma minoria vai lá para fazer as coisas erradas, esse daí tem que ser tirado, realmente. Mas a gente tem que ajudar as nossas Santas Casas, então também estou fazendo esse trabalho lá. E eu conto com a informação de todo mundo. Eu acho que a maneira correta de fazer é isso, buscar a informação, buscar os fatos, buscar a solução e executar aquela solução. Eu estou contando com todo mundo, contem comigo lá, desculpa de passar o tempo, mas contem comigo lá no Senado, no Congresso, né? E eu conto com vocês também para me ajudar a, muitas vezes, falar o óbvio, mas precisa ser falado e refrisado lá para que essas coisas funcionem e que, em última instância, a população tenha uma melhor saúde, melhor atendimento no Brasil como um todo. Obrigado. Obrigado. Antes de chamar o próximo palestrante, como o senhor falou no treinamento, hoje nós, por uma visão legal, somos obrigados, a partir do momento que o ingresso chega na documentação, nós precisamos registrar. Óbvio, nós vamos saber quem é ruim e quem é bom, mas agora seria muito doloroso nós termos que registrar quem virou nota 1, 0, 2, e nós somos obrigados a registrar. Seremos obrigados a registrar. Quer dizer, fica naquela que os olhos não veem, o coração não sente, mas a população sente esse é o problema. Então, o próximo palestrante.